Senhor, nós mais uma vez te louvamos e te bendizemos pela tua fidelidade, Senhor. Te louvamos e bendizemos porque tu estás caminhando conosco, Senhor. Assim como tu fizeste no caminho de Emaús, logo após a ressurreição, em que tu caminhaste com discípulos teus, conversando com eles, tu ainda caminha com os homens. Tu ainda caminha conosco. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pedimos que o teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, possa estar ministrando aos nossos corações tudo aquilo que está no teu coração. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Por isso convém que o homem diminua, que eu desapareça e que tu sejas engrandecido nesse lugar. Ó Deus, eu não tenho nada de bom para dar para os meus irmãos, mas tu tens tudo de bom, só tu e mais ninguém. A minha parte, Senhor, foi conseguir chegar aqui em condições de ser usado. A partir de agora não é mais comigo, Senhor, é contigo. Faz a tua parte. Faz a tua parte, Senhor, em nome de Jesus. Faz a tua parte. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua doce presença nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, abra a sua Bíblia ou ligue o seu celular em João capítulo 8, versículo 1 ao 11. João 8, do 1 ao 11. Nós vamos ler uma das passagens bíblicas mais belas. Uma das participações bíblicas, uma das participações de Jesus mais impactantes e que mais se relacionam ao Evangelho. Aleluia. Acharam aí? Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, não se preocupe. Diga assim, eu vou também. Quem não achou? Não é porque não achou que não vai para o céu, né, irmão? Relaxa. Ok? João 8, do 1 ao 11. Vamos acompanhar comigo. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isto, redarguidos da consciência, pesados, reflexivos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ei! Queridos, isso é uma grande aula prática de graça. Jesus deu uma aula prática sobre graça. Jesus saiu da teoria, saiu do discurso. Jesus saiu
da coisa empírica, teórica, verbal, e passou a algo prático, vivido. E eu oro para que você esteja conectado no que está saindo nesses caixas. Eu oro para que você se concentre nisso em nome de Jesus. Jesus estava seguindo o seu caminho. Jesus fazia tudo o que Deus havia determinado para ele. Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras. Existem vários textos, lá em Lucas 22, 39. A palavra de Deus diz que Jesus todas as noites ia dormir lá no Monte das Oliveiras. Ele subia, orava certamente, depois dormia. E pela manhã ele voltava ao templo a pregar. Era isso que ele fazia. Naquela mesma noite em que Jesus estava no Monte das Oliveiras, naquela mesma noite em que Jesus estava lá em cima, orando, descansando, naquela mesma noite, alguém decidiu, escolheu pecar. Um casal havia, enquanto o mestre estava orando ou descansando, naquela mesma noite, lá embaixo na cidade, alguém estava decidido a pecar. O casal havia escolhido seguir um caminho que era um caminho diferente do caminho de Deus. Alguém havia decidido fazer algo que não agradava o coração de Deus. E muitas vezes, queridos, nós, nas caladas da noite, estamos decidindo fazer coisas que não agradam a Deus. Naquela mesma noite, ou na noite seguinte, ou na semana seguinte, ou no final de semana seguinte. Jesus está lá, descansando, orando. Mas enquanto ele estava fazendo isso, existia já outro grupo de pessoas que estavam agora tramando também contra Jesus. Vocês estão aqui? Havia um casal que tramava contra eles próprios. E havia um grupo de religiosos que tramavam contra Jesus. E Jesus lá orando, Jesus lá descansando. E tudo isso acontecendo lá embaixo. Havia mais um outro grupo de pessoas que eram os familiares do homem que foi traído, que clamava por justiça. E veja aqui, Jesus continuava lá orando, descansando, e tudo isso acontecia, e as pessoas talvez pensassem que ele estava alheio a tudo isso. Pois enquanto, irmãos, agora, abaixa mais um pouquinho, esse louvor acaba comigo. Enquanto Jesus estava orando e descansando, pessoas estavam caminhando por caminhos que levavam para longe dele. Talvez achando que ele não soubesse de nada. Talvez achando que ele não estava tão preocupado. Naquela madrugada, irmãos, um casal pecou. E logo após isso, um homem revoltado, injustiçado, traído, clamava por justiça. Justiça dos homens. E procuraram os homens religiosos. Procuraram os homens que conheciam a palavra de Deus. E esses homens aproveitaram aquela oportunidade para tramar contra o Messias. Vocês estão contextualizados até aí? Deu para entender? Tudo isso. E que a gente, quando lê esse texto, a gente não para pensar quantos atores estão envolvidos nessa história. E Jesus resolve logo cedo pela manhã. Ele resolve fazer o que ele sempre fez: aproximar-se dos homens, descer do monte, sair de um lugar separado, reservado, e descer para o nível dos homens. Sair do lugar de Deus, no monte, no alto, distante, e vir para perto, para junto de nós. Ele resolve colocar os pés na lama
dessa humanidade, mais uma vez. E é isso que ele tem feito todos os dias. Ele sai da sua posição de Deus, de santo, de puro, e desce ao nosso nível. E põe os pés que caminharam pelas ruas de ouro e que ainda caminham hoje. E os pés que a Bíblia diz que as nuvens são o pó, por mim e por você. E eu creio que Jesus já sabia que tudo aquilo ia acontecer. E ele poderia permanecer lá em cima e dizer: olha, eu não vou descer lá. Aquela mulher pecou. Vão me confrontar, vão tentar me colocar, como ele diz no quartel, numa cruzeta. Estão tramando contra mim, estão armando. Mas Jesus disse: tem alguém lá que precisa de mim, e eu vou até o encontro daquela mulher. Eu vou abrir aqui uma janela, irmãos, essa ministração, porque logo no início da Lemuel, nós estávamos lá ainda na Saed, algo que Deus ministrou muito ao meu coração, irmãos, é que nós não podemos ficar, nós igreja, não podemos ficar lá no cume do Monte das Oliveiras, se achando santo, e apenas dizendo aos que estão lá embaixo: suba para o monte comigo, saia daí, Jesus te ama, vem cá. Nós como igreja não podemos: então eu vou lhe ajudar mais um pouquinho, eu vou lançar uma corda para você subir. Vem aqui para cima para o monte da santidade. Nós vamos fazer como Cristo. Nós vamos, cheios do Espírito Santo, descer ao nível dessa humanidade, dessa terra, e dizer: eu estou aqui contigo e eu quero subir com você de volta ao monte. É essa a igreja que Jesus quer nessa terra. A igreja que não tem receio de sujar os pezinhos santos dos altares santos com a lama dessa humanidade, para juntos com eles subir o monte da santidade. Uma igreja que não tem receio de ir onde poucos querem ir, porque Jesus desceu do monte. Jesus ainda hoje desce do monte por você e por mim, porque Ele sabe que nós estamos aqui fazendo escolhas terríveis. Aquela mulher fez escolhas, aquele homem adúltero fez escolhas, os religiosos fizeram escolhas e estavam pagando por as escolhas que fizeram. Que escolhas nós temos feito? As nossas escolhas vão trazer consequências. As nossas escolhas. Mas há um Jesus que desce do monte e vem ao nosso encontro e vem nos resgatar e vem nos tirar das acusações e vem tirar-nos do centro das agressões. Aleluia, aleluia. Deus me deu uma frase, eu estava escrevendo: nossas escolhas podem levar, escuta bem isso, filho. Nossas escolhas podem levar alguém à morte, inclusive nós mesmos. Nossas escolhas podem levar alguém à morte, inclusive nós mesmos. Aquela mulher escolheu adulterar e pôs sua vida em risco. Os religiosos santos, conhecedores da palavra, cheios de honrarias, escolheram matar aquela mulher, apedrejar aquela mulher. As minhas escolhas podem me levar à morte, mas também podem levar outras pessoas à morte. As suas escolhas podem levar alguém à morte, inclusive você mesmo. Há uma frase,
Eu coloquei até no Face do pastor Tozer, que ele diz mais ou menos assim, eu não estou bem lembrado, mas ele diz mais ou menos assim: é uma infantilidade nos divertirmos enquanto nossa eternidade está em risco. É uma infantilidade nos divertirmos enquanto nossa eternidade está em risco. As nossas escolhas nos trazem graves ou deliciosas consequências. Aquela mulher escolheu diversão, prazer, e estava colhendo consequências. Naquela noite, irmãos, em que Jesus estava no monte, orando, descansando, sossegado, os religiosos estavam disponíveis para julgar, para condenar, para apontar, para sentenciar. Quantas pessoas hoje, Senhor, Deus, quantos de nós já fizemos isso? Estávamos prontos para acusar, julgar, condenar, sentenciar e executar a sentença. E é interessante, irmãos, mais uma frase que Deus me deu, eu estava anotando, coloquei aqui de vermelho, e foi assim, não é isso que acontece. Quando o objetivo é destruir uma vida, sempre se encontra alguém disponível para ajudar. Quando alguém está com o objetivo de destruir uma pessoa, sempre vai ter alguém pronto para ajudar a destruir aquela pessoa. Não é assim, irmão? Talvez um daqueles religiosos tenha dito: poxa, é hora da gente pegar Jesus. A gente falou: três, eu topo, estou comigo, conta comigo, eu ajudo. É impressionante, irmãos, que na hora que você diz: não, mas hoje, sábado à noite, eu vou ficar em casa. Aí, chove convite no Facebook, chove convite no celular, chove mensagem, acontece de tudo. É ou não é, queridos? Porque quando a gente decide, irmãos, preservar a nossa vida, sempre tem alguém pronto e disponível para ajudar a gente a sair da presença de Deus. Outra coisa interessante, não sei quantos conhecem a história de Jonas, que Deus mandou ele ir para uma cidade, vamos dizer assim, Deus mandou ele para Caruaru. Aí ele disse: não vou para Caruaru, eu vou para Olinda. Senão você vai para Caruaru. Isso eu não quero. Aí ele chegou lá na parada do ônibus, chegou na macaxeira, olhou na macaxeira lá e disse: eu não quero para Caruaru. Aí está o ônibus está parado esperando, prontinho para ele ir embora. E alguém já pagando a passagem está paga, pode entrar no ônibus, vai para Olinda. Irmãos, quando a gente quer sair da presença de Deus, sempre vai ter um barquinho, um ônibus, sempre vai ter uma coisa pronta para levar a gente para longe da presença de Deus. Basta a gente imaginar que estava pronto logo o barquinho, apronta o ônibus, apronta qualquer coisa, para pegar pela oportunidade de fazer a gente sair. Assim estavam aqueles fariseus, aqueles homens da lei. Quando o objetivo é destruir, sempre tem alguém disponível, pronto, para ir fazer isso acontecer. Aleluia. Nós vamos fazer algumas observações sobre essa passagem, mais algumas, né? Eu espero que você não tenha fechado a Bíblia ou desligado o celular. A primeira observação que eu quero compartilhar contigo, irmãos, está no versículo 5. Quando os homens disseram a Jesus: olha, a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Não é isso que está escrito aí? Irmãos, quando alguém quer destruir outra pessoa, até a Bíblia usam. Quando é para destruir alguém, quando há uma má intenção, até a palavra de Deus, nem que seja para pegar na grossinha e bater na cabeça do outro.
É impressionante. Mas a primeira observação com relação a isso é que o amor é mais forte que a lei. Aleluia. O amor é mais forte do que a lei. Aleluia. 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3:6, a palavra de Deus diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança. Uma aliança não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia. Jesus deu uma demonstração clara ali, irmãos, de que o amor, a graça é muito mais forte que a lei. O amor é maior que a lei. O que todos não esperavam, irmãos, preste atenção, é que o amor estava ali. O que aqueles religiosos nunca imaginavam é que o amor não é a essência do amor. Estava ali. Não era a essência do amor. Não era o Criador do amor que estava ali. Era o próprio amor que estava sentado ali no chão. Eles não imaginavam que havia alguém ali que não representava o amor, mas que era o próprio amor. Eles não imaginavam que aquele judeu, talvez mal vestido, suado, que com seu dedo riscava o chão, era o próprio amor, e que não há nada que vença o amor. Aleluia! Não há lei que vença o amor. Não há raiva, não há rancor, não há mágoa, nada que ultrapasse o amor. Eles não contavam que aquele judeu era o próprio amor. Aleluia! E aí, irmãos, preste atenção. Quando o amor está presente, ele atrai a atenção. Quando o amor está presente, a atenção é desviada para ele. Jesus atraiu toda a atenção para ele. Porque imagina comigo, querido, aquela multidão de pessoas que estavam sentadas ouvindo Jesus pregar. Chega aquele monte de gente, arrastando aquela mulher pelos cabelos, talvez. Ela já deve ter levado já umas pancadas. Colocam ela no centro de todo mundo. E dizem: Jesus, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E todo mundo olha para quem? Todos olham para quem agora? Para Jesus, esperando a resposta. E se Jesus diz: olha, nem assim não, as pessoas voltariam para olhar para quem? Ou para a mulher, ou para os acusadores. Mas Jesus fica quietinho lá, só. E aí eu creio que um cutuca o outro, ele vai falar: não, ele não vai dizer nada, esse cara vai ficar calado. Olha, cutucaram o homem está lá escrevendo no chão, rapaz. E ele começa a tirar a atenção de cima daquela mulher e atrair para ele a atenção. Ele começa, irmãos, a fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Ele começa a levar sobre ele as dores daquela mulher. Ele começa a dizer: olhem para mim. As acusações que estavam sobre ela, joguem sobre mim agora. A raiva que vocês estavam lançando sobre ela é comigo. E ele começou a fazer aquilo pelo qual ele foi feito aqui na terra. Levar sobre ele as nossas dores, acusações. Ele começou a dizer, sem dar uma palavra: esse fardo é meu. E todos passaram a olhar para aquela mulher. Aliás, para ele, desviaram a atenção dela e passaram a olhar só para Jesus. Você pode estar agora no centro das atenções do mundo.
Você pode estar vivendo dias de acusação. Você pode estar vivendo dias em que você próprio está se acusando. Puxa, eu tenho feito tanta coisa errada. Puxa, olha, eu estou mal, eu não estou bem. Olha, isso não está legal, eu estou pecando, eu estou fazendo isso. Jesus quer tirar a atenção de você e lançar sobre ele a atenção. Jesus quer tirar a culpa que muitas vezes nós lançamos sobre nós mesmos para ele. Desvia a atenção dos problemas para ele. Desvia a atenção das dificuldades para ele. Desvia as acusações para ele. Desvia as suas próprias acusações para ele. Porque foi isso que ele fez. Se ele responde na lata ali, irmãos, e continuar o bate-boca, eu voltei a atenção toda para eles. Ele disse, não, a atenção é minha, porque onde o amor está, a atenção é atraída para ele. Aleluia. Aleluia. E aí, irmãos, eu estava pensando. A vida daquela mulher, naquele momento em que todos olharam para Jesus, ela alçou o voo e repousou sobre ele. A vida dela, que antes estava na mão dos religiosos, o viver ou o morrer, eles podiam ter apedrejado ela sem levar para Jesus. Mas quando a gente leva qualquer caso para Jesus, agora é com ele. Caíram na besteira de levar para Jesus, agora é com ele. A vida dela, que estava nas mãos dos homens, estava agora no dedinho de Jesus ali. Quando nós entregamos a Ele, quando nós convidamos Ele a fazer parte, mesmo que seja para afrontá-lo, Ele faz a parte dele. Eu te convido hoje a fazer isso. Passa a bola para Ele. Passa a bola para Ele. Segunda observação, irmãos. Versículo 6. Você... Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. A segunda coisa, irmãos, é que a graça não escolhe ninguém. A graça não seleciona ninguém. Mas como é isso, pastor? Quando os homens levaram para Jesus e disseram, olha, ela tem que ser apedrejada, Jesus podia agora jogar na cara deles, pá, vocês estão errados, tal. Jesus continua escrevendo. Jesus atrai a atenção para ele. Jesus desvia, nós vimos isso tudo para cima dele. E Jesus, escrevendo ali, ele dá tempo aos religiosos de se arrependerem. De um falar para o outro, rapaz, não vamos cutucar o homem não, vamos embora. Leva a mulher, vamos embora, aí o negócio está errado. Jesus, mesmo sendo afrontado, ele continuou escrevendo, talvez imaginando, será que eles não vão se arrepender de me afrontar? A graça dele é para todos aqueles que nem sequer pensam que estão sendo alcançados pela graça. Jesus deu tempo daqueles homens pensarem, refletirem e recuarem. Essa noite, para alguns dos que aqui estão, é mais uma das vezes que Jesus está escrevendo no chão, está dando tempo a você de pensar e dizer, filho, ainda dá tempo, mas quando eu levantar a minha cabeça, eu vou ter que te afrontar. Eu vou ter que lhe confrontar. Alguns estão já com algum tempo Jesus escrevendo no chão, esperando que tome uma decisão. Mas ele vai levantar a cabeça cedo ou tarde e vai olhar nos nossos olhos. E quando ele olhar nos nossos olhos, não há como mais desviar o olhar. Aleluia.
Jesus disponibilizou. Antes de disponibilizar a graça para a mulher, Jesus disponibilizou para os acusadores. Mesmo após ser confrontado, questionado, testado, Jesus continuou escrevendo, dando tempo para aqueles homens recuarem, reavaliarem a sua escolha. Talvez algumas consequências das nossas escolhas ainda não se realizaram, porque Jesus está escrevendo no chão e esperando que a gente desista, se arrependa. Talvez as consequências ainda não chegaram na sua vida, porque Ele está dando um tempo. Ele está segurando enquanto pode, ou melhor, Ele pode segurar eternamente, enquanto é necessário. Por isso Deus nos revela nessa noite que precisamos ter cuidado, porque Ele vai parar de escrever e vai nos confrontar cedo ou tarde. 1 Coríntios 10, 13, a palavra de Deus diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes com a tentação, escuta só, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Junto com a tentação vem a saída, vem o escape, vem a porta de emergência, vem a saída de incêndio. Junto com a tentação vem a saída de incêndio daqueles homens, para ele continuar escrevendo no chão. A porta estava lá, a saída de emergência piscando. Jesus escrevendo e a luz piscando, a saída de emergência. Aqueles homens não viram isso. Talvez hoje seja mais uma dessas noites em que a luz da saída de emergência está piscando, o escape está lá. Olha, filho, filha. Eu oro para que nós desviemos o olhar de nós mesmos, dos problemas, e encontremos essa luzinha piscando, dizendo: saída de emergência, e entre por essa porta e saia. Aleluia. Terceira observação, versículo 7. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Aleluia. Sabe o que Jesus estava fazendo com isso? Ele estava dizendo: a pedra deve ser atirada em mim. Jesus estava dizendo com aquilo: a pedra agora é minha. Jesus estava dizendo: atire em mim. A pedra é para mim. Tragam para mim essa pedra, desviem essa pedra para mim. Ele estava dizendo com todas as letras que a pedra não era mais para ela, era para ele. Jesus atraía para si as nossas dores, transgressões, iniquidades. Ele atraiu para ele a pedra. Porque as pessoas podiam dizer: ah, esse cara está querendo nos afrontar, esse cara é muito arrogante, vamos apedrejá-lo agora em vez dela. Ele estava dizendo: atira em mim. Quando a situação estiver insuportável, irmão, deixa que ele atraia para ele as pedras. Aleluia. Quarta observação, versículo 7 ainda. Aquela mulher, irmãos, vocês estão lembrados que nós vemos que colocaram ela no centro do local, vocês viram? Colocaram ela no centro. Ela estava no centro das atenções. Mas Jesus agora, preste bem atenção. Jesus, quando diz: aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra, Jesus colocou todos eles no centro. A primeira coisa que Jesus fez foi se colocar no centro. Foi atrair para ele.
Jesus não disse que ela não tinha pecado. Jesus não disse isso. Jesus não absolveu aquela mulher. Não absolveu ela. O que ele fez foi atrair todos eles para o centro. Foi tirar todos eles do seu lugar de conforto, de acusador, de dedão apontado, de santo demais. E dizer, vocês todos agora estão no centro junto com ela, e se uma pedra for lançada, vai cair na sua cabeça. Foi isso que Jesus fez. Essa observação é que ele trouxe todos para o centro. Jesus não revelou que aquela mulher era inocente. Ele afirmou que todos eram culpados. Ele não disse que ela era inocente em momento algum. O que ele disse foi, vocês todos são sujos falando do mal lavado. Ah, como eu já fiz isso, irmão. Seu pastor já fez isso muitas vezes. Já me arrependi. E luto hoje para não fazer mais isso. Me esforço. Quinta observação, versículo 8. Logo após Jesus dizer que aquele que não tinha pecado, atirasse a primeira pedra, versículo 8 diz o seguinte: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus voltou a escrever. Jesus deu tempo de novo. Jesus, mais uma vez, deu tempo aos religiosos. Jesus derramou graça de novo sobre a vida daquelas pessoas. Irmãos, tem um profissional lá na nossa área que fez um bocado de besteira. Você está aqui? Ele fez um monte de besteira. Tiraram ele do lugar que trabalhava, jogaram ele num lugar esquecido lá, abandonado. Olha, esse cara não... botaram um monte de carimbo nele. Mal profissional, incompetente. E aí eu cheguei para o comandante e disse: comandante, eu quero aquele cara trabalhando comigo. Isso não quero, pai, tem certeza que quero. Eu cheguei lá no quartel e digo: fulano vai trabalhar aqui. Foi tanta cara feia, irmão. Tanta cara feia. E aí eu chamei um que era mais próximo, que é servo de Deus. Eu disse: o que é que você acha que fulano vai trabalhar aqui? Ele disse: meu Jesus, tem certeza? Eu disse: tem. Eu disse: pai, veja bem. Eu disse: fulano, eu preciso derramar graça sobre a vida daquele homem. Deus me chamou para derramar graça na vida das pessoas. Deus te chamou para derramar graça na vida das pessoas. Não para acusar, não para apontar, não para jogá-la no centro das atenções e dizer: apedreja. E quando ele chegar lá, e não chegou ainda, eu vou chamar ele, vou dizer: querido, Deus está dando mais uma oportunidade. Derramar graça. Derramar graça. É dizer: olha, eu sou igual a você, eu quero te ajudar, nós vamos juntos. Você supera isso, com Cristo nós vamos avançar, nós vamos sair dessa. Conta comigo. Isso é derramar graça. Precisamos derramar graça uns nos outros, irmãos. Precisamos ser multiplicadores da graça e não das pedras. Aleluia. Aleluia. E aí vem a parte maravilhosa, versículo 10. Versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E essa observação, a sexta, diz o seguinte: a graça dialoga e absolve. Ninguém ali havia falado da mulher.
Ninguém havia dirigido a palavra àquela mulher. Ela não era digna nem que se olhasse para ela. E Jesus levanta, olha para aquela mulher, e apenas pela graça, Ele começa a conversar com ela. Eu não sei você, mas quantas vezes eu não falei com alguém porque eu julguei aquele alguém não merecia que eu falasse com ele. Não porque ele fosse assim, essas coisas todas, mas porque eu me julguei santo demais. Algumas vezes eu tratei algumas pessoas com indiferença porque eu me achava mais espiritual do que aquela outra pessoa. Porque eu me achava o queridinho de Jesus. Eu me achava o crente classe A. E aquele era crente classe C, odeio, olha e olha. Já fiz isso, eu não tenho vergonha de dizer. Porque eu não sou um super-homem, um super-pastor, um super-crente. Porque se você passar 30 dias comigo, já dizia o pastor Malafaia, você vai descobrir algumas coisas. Que em algumas áreas você peca mais do que eu, mas em outras eu peco mais do que você. Não estou aqui, e Deus não me leva a vir aqui nesse ministério, irmãos, para me colocar no patamar superior de vocês, nem de ninguém. Isso não é demagogia, isso não é discurso pronto. Isso é Deus me ensinando, irmãos, há alguns mais de um ano já. Aleluia. Jesus começou a conversar com aquela mulher que estava à beira de ser morta. Porque a graça conversa, a graça dialoga, a graça absolve. Assim como tantos outros acontecimentos, só a graça toma a iniciativa de conversar com as pessoas. Só a graça toma a iniciativa de aproximar Deus dos homens e o homem de Deus. Jesus aproximou-se dela mesmo sabendo quem ele era e quem ela era. A graça, escuta bem, irmãos, presta bem atenção. A graça não questiona a tua nem a minha motivação para pecar. Jesus, quando levantou, não perguntou a ela: por que você pecou? Por que você traiu seu marido? Por que você adulterou? Jesus não perguntou isso. A graça não pergunta os porquês. A graça é graça. E ela é derramada sem perguntar nada. Ela quer apenas que a gente recomece. Aleluia! Porque seria muito ruim, irmão, se eu tivesse que me explicar a Jesus todas as vezes que eu erro. Jesus não quer saber das minhas explicações. Ele viu tudo. Jesus não quer saber dos meus motivos para pecar. Jesus não quer saber o que foi que me levou a pecar. Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o daqui para frente. Jesus quer que eu recomece agora, que eu me arrependa, que eu me reconcilie, que eu avance. Quem está preocupado com o passado são os homens. Não é Deus. Mas pastor, isso é bíblico. A palavra de Deus diz que os nossos pecados Ele não se lembra mais. Está escrito. Você não lembra do pecado e vai lembrar das razões do pecado, irmãos? Você não lembra do pecado e vai lembrar, ele vai querer saber por que foi que eu pequei. Ele quer saber por que é que eu não vou pecar mais. Ele está preocupado em me ajudar a não pecar mais. É isso que ele está preocupado. Aleluia. E é possível. E a última coisa, irmãos, para nós encerrarmos. Versículo 11.
Quando ele diz para aquela mulher: vai e não peques mais. Está escrito aí, parecido no seu? Vai e não peques mais. A última observação sobre a graça é que a graça responsabiliza. Eu coloquei no Face essa semana: é possível pregar sobre santidade sem sufocar as pessoas. E é possível pregar sobre graça sem promover a libertinagem. É possível viver a graça sem estarmos porteira aberta. Jesus, quando disse àquela mulher, ele derramou graça sobre a vida dela. Mas Jesus derramou sobre ela graça e responsabilidade. Aleluia. A gente não está dizendo aqui, irmãos, que agora tudo pode. Estamos tratando sobre a graça que busca na essência e no espírito da lei o seu real significado. Porque a lei de Deus, a essência da lei de Deus, não é dominar o homem, não é controlar o homem, não é encaixotar o homem, não é aprisionar o homem. A lei de Deus tem como único objetivo pavimentar o caminho que me leva ao céu. A lei de Deus são as placas indicativas. O caminho é esse, pega a direita. Não adultere, a placa lá, pega a esquerda. A lei, a palavra de Deus, ela tem como essência me mostrar o caminho que leva ao céu. E que se eu não seguir as placas, eu vou errar o caminho. Mas a lei de Deus está sendo usada em muitos lugares para sufocar, para prender, para aprisionar, para manipular, para dominar as pessoas. Mas não é assim que funciona com Deus. Você quando vai viajar, tem lá, obedeça a sinalização, não tem? Deus diz, obedeça a sinalização, obedeça as placas, que a palavra de Deus coloca no caminho da vida da gente. E eu confesso que eu já derrubei um bocado de placa, meu irmão. Eu já meti o carro na minha vida por cima de um monte de placa. A superabundância da graça não nos dá o direito de abusar ou de banalizar a graça. Você está aqui, irmão? Estamos encerrando. Romanos 6, 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. A palavra de Deus diz o seguinte, escute só. Se você quer procurar, eu vou dar um tempinho. É importante você achar esse texto. Romanos 6, 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. A palavra de Deus diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, é que a graça não nos dá o direito de fazermos o que bem entendermos. A graça não nos dá o direito de prosseguirmos no caminho que nós quisermos. A graça nos ajuda a caminhar no caminho que Deus quer que a gente caminhe. É isso. Encerrando nossas escolhas, eu vou usar aqui um texto do pastor Lucas, do ministério Canto do Céu. Ele diz o seguinte, eu peço a você que escute: nossas escolhas nos levam a momentos de aflições, de dor e de más notícias. Momentos em que parece que o céu se fechou e as orações não passam do teto. Você já viveu momentos assim que parece que a sua oração bate no teto e desce? Eu já vivi momentos assim. Momentos de dor, de lutas, irmãos, saiba que são preciosos. Esses momentos de luta, de dor são preciosos.
São preciosos porque é nos vales que Ele se revela como esconderijo. Nos desertos Ele se revela como chuva fresca. Porque é necessário a dor para que Ele seja a nossa alegria. Você está aqui? É necessário a escassez para que Ele seja a nossa suficiência. É necessário ser estéril para que Ele seja a nossa herança. É necessário ter nada para que Ele seja o nosso tudo. O que Deus quer, irmãos, é uma igreja que diga para Ele: Senhor, Tu és o meu tudo. É isso que Ele quer de mim e de você. Uma igreja que diga: Tu és o meu tudo. Aleluia. Que nessa noite nós possamos sair desse lugar sabendo que há uma graça disponível para mim e para você. Nós possamos sair dessa noite sabendo que precisamos colocar sobre Ele as acusações, as pedras, para que Ele faça a parte dele. Que nós desviemos dos problemas, das situações, das dificuldades, das acusações para Ele. Em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar rapidamente. Rapidamente nós vamos orar. Aleluia. Feche os seus olhos, tenta não... Eu sei que o barulho aí atrás está grande, mas tenta não ouvir lá, tenta se conectar daqui na frente. Oh Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que pessoas, assim como eu, Senhor, entrei aqui precisando tremendamente, Senhor, ouvir essa palavra, Deus, e que as pedras não são para mim, que eu preciso te colocar no centro para que as pedras sejam desviadas para ti, Senhor. Aleluia. Nessa noite nós vimos, percebemos, compreendemos que enquanto tu estás lá em cima, Senhor, nós estamos aqui fazendo nossas escolhas. E nossas escolhas podem matar alguém, inclusive nós mesmos. Eu oro, Senhor, para que nessa noite o Teu Espírito venha a nos mostrar, Senhor, as decisões, as escolhas erradas que nós temos feito. Nós estamos valorizando aquilo que é passageiro e não aquilo que é eterno, talvez. E eu oro, Senhor, para que nessa noite a semente comece a germinar nos corações. Porque a única coisa que Tu queres, Senhor, é alguém que diga: Tu és o tudo dessas pessoas. É isso que Tu queres. Tu estás nesse momento escrevendo no chão, nos dando tempo, Senhor, tempo de reafirmarmos nosso amor a Ti, ou de reavaliarmos nossas vidas, nossas decisões, nossos caminhos, nossas escolhas. Eu escolho a Ti, Senhor, porque gentilmente Tu nos atraíste a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu Te louvo por isso. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela encontre ressonância nos nossos corações. Que ela repercuta nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Pedindo que o Teu Espírito nos faça tomar as decisões certas. E fazer as escolhas eternas. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Aleluia.